do Senhor. A paz do Senhor a todos. Amém. Bom apetite a todos. Amém. Deus seja louvado. É um favor. É uma graça. É verdade. Nós que somos chamados embaixo da árvore de favor, pelo menos a sombra. Quando a sombra de favor te toca, algo será transformado. Amém. Oh, diga amém. Amém. Ok, não vamos tardar. Vamos abrir a Escritura Sagrada. Pela referência e o respeito da palavra, vamos colocar em pé. Segundo livro do Samuel. O seu capítulo 12. Chapitre 12. E o seu versículo número 1 até número 13. Gostaria os bons leitores, boas leitoras da palavra do Senhor. Francês, fica pronto também, português. Francês, português. Diz a palavra do Senhor. Amém. Distante não. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 1 até 13. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vendo o homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: viva o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadrúplico, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, que te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu Senhor e as mulheres do teu Senhor, no teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Portanto, me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Versos 11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e
tomarei das mulheres perante os teus olhos e darei do teu próximo, o qual se deitará, e com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Versos 13 para terminarmos. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado e não morrerás. Palavra do Senhor. Amen. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville des hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs en très grand nombre. Les pauvres n'avaient rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il les regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris les brebis du pauvre et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: tu es cet homme-là. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été fait, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les Hétiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, les Hétiens, pour en faire la femme, pour en faire ta femme. Ainsi par l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. 13. David dit à Nathan: j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David: l'Éternel me pardonne, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Parole de l'Éternel. Amém. Palavra do Senhor. Amém. Podemos tomar os assentos. Graças ao Senhor. Estamos no ano definido da persistência. Devemos persistir em todas as dificuldades que nós podemos encontrar. Enfrentar os problemas. Porque é a vida cristã. E este mês o mês de júbilo, temos como tema do mês sobre a reflexão. A reflexão. Então, a reflexão é para os adultos.
A sexta-feira passada, vendredi passé, ouvimos sobre a maturidade. Maturité. A maturidade, quem pode refletir é um maduro. Um maduro deve refletir sempre. Porque com a experiência da vida, com a experiência do percurso, quando chega no ponto, ele deve sentar e refletir e começa a analisar o que aconteceu, o que vai acontecer. Então, aqui, hoje, o nosso subtema é o desprezo. Le mépris. O desprezo. Escreve. Mépris. O desprezo está no meio dos obstáculos da prosperidade. Mépris ezali na kati ya obstacle. Quando aprendemos os obstáculos da prosperidade, temos lá orgulho, esquecimento, desprezo e muitas coisas lá no meio. Então, na definição literal, o desprezo é o sentimento pelo qual julga uma pessoa ou uma coisa indigna ou que não presta atenção. A segunda definição é que na falta de prestar atenção é desconsideração. Quer dizer, falta de considerar alguma coisa. Falta de considerar uma pessoa. É aquilo que chama desconsideração. E não presta atenção em alguma coisa. Pode desprezar numa palavra ou desprezo num acto. Um acto feito ou cometido pela causa do assunto X. E chama-se desdém. Desdém. Quer dizer, é isso que chama desdém e desprezar. O livro do Samuel era um só livro, mas com tempos dividiram o primeiro e o segundo. Mas não tem autor do livro. Alguns estudantes costumam medir, pode ser, porque Samuel tinha falecido já antes, no primeiro livro. Então, alguns estão a estudar que pode ser Natan ou outro profeta que tinha escrito. Então foi escrito em 1100 anos antes do Cristo. Davi, nós conhecemos a história muito bem de Davi. Se ver a história, o percurso de Davi, e foi nascido numa família de muita gente, mas ele parecia caçula do pai, mas a mãe não é conhecida. Agora, ele cresceu a cuidar as ovelhas do pai. No tempo que o rei Saul tornou rei de Israel, Davi era pastor, vivia na mata. Quer dizer, é um filho inteligente mesmo, obediente, submisso ao seu pai. Mas quando
o rei Saul tango mokonzi Saul desprezou a Deus, ye wana abwakisi nzambe desprezou o que Deus tinha dito, abwakisi oyo nzambe e alobaki Deus viu, escolheu outro rei nzambe ye aponi mokonzi mosusu na família de Jessé. mpe aponi na libota ya papa oyo Yese Manda o profeta Samuel atindi profete para Samuel ir na família de Jessé, mpona kokota na famille ya papa Jesse para ir buscar um rei que Deus viu segundo seu coração. po ete atya mokonzi moko oyo nzambe amoni selo motema na ye Porque Saul po ete Saul desprezou a Deus po ete ye ameprise nzambe e no seu ungido. mpe oyo bapakolaki Então naquilo, mpo na yango Samuel foi, Samuel chega na casa de Jessé, ntango akomi na ndako ya Jesse e Jessé apresentou todos os filhos, ye apresente bana ne nyonso do primeiro até no sétimo filho. banda liboso na 7e Filho forte, gigante. bana moko ya minene milai Então, quando Samuel olhou, ntango Samuel atali Deus lhe disse: não há um rei aqui. nzambe alobi mokonzi moko azawa te Perguntou o Samuel: Samuel atuni Senhor Jessé, alobi papa Jesse será que todos os filhos são esses? abi bana no nyonso bango yeyo Disse: não, abi te são esses. bango yeyo Disse: não, abi te aqui não estou a ver nenhum rei. Não tem nenhum. awa nazomona ata mokonzi moko tata moko aza te O pai pode te esquecer, mas Deus não esquece. papa akoki kobosana me nzambe abosanaka te Não tem nenhum filho aqui. ate oza suna mwana Disse: mosusu te me lembro. abi nazali suna Há mwana um menino pequeno que está lá na mata. naza na oyo ya mokie Apacentar as ovelhas. oyo azobokola Então bameme foram buscar. bake koluka ye Davi, quando chegou, david ntango akomi Deus disse: nzambe Samuel, alobi enche aqui o rei. yeyo nde mokonzi Unge-lhe. bakole E mafuta foi ungido como rei. bakole Ungido mafuta na como rei, kolo mas sem trono. bapesi ye bakole mafuta saki mokonzi Amém. amen Então, quando tornou rei do povo israelita, ntango akomi mokonzi ya israel começou a reinar sobre 12 tribos. ye akomi koregnesi na Primeiro era rei de 2 tribus. ye azalaki mokonzi ya de tribi Depois pamba começou a reinar sobre 12 tribos. mpe awa sikoyo akomi koregnesi di 12 tribi nyonso Então ali acontecia uma guerra. awa nde bitumba ebimaki Então todos os soldados foram na guerra. basoda nyonso bakendaki bitumba Ele fica em casa, ye atika na ndako subiu no balcão, ye amati likolo ya ndako em cima, kuna o likolo palácio começou a olhar ao redor. na ndako na ye azotala mipanzi Os olhos entrou numa casa de um soldado, misu ekoti na ndako ya soda moko aonde que ele encontrou uma mulher a tomar banho. amoni mwasi moko azosokola mai Então ele cobiçou. ye alulaki Além de sair, olhou segunda vez, ale atika kotala atali deuxième fois cobiçou de vez. aluli lisusu Então manda o seu soldado para chamar a ye senhora. atindi basoda na ye bakende kobenga mwasi wa Então caiu com a senhora. ye alalaki na mwasi Procurou como sair na situação, alukaki lolenge na yako kobima na situation wana não conseguiu. ye akokaki te Manda o soldado para voltar em casa. ye atindi basoda bazonga na O ndako soldado voltou, basoda bazongi mas como princípio, lolenge quando ebandeli estão na guerra, ntango baza na guerre não pode bakoki te relacionar com a mulher. Desculpa para a expressão. bolimbisa ngai parceke ntango mwasi mobali oyo ake bitumba kwa kolala na O homem mwasi te disse: não, mobali estamos na alobi te guerra, não pode dormir na minha casa. biso tosala bitumba na O rei kokolala na disse: ndako na vai ngai te. só dormir lá, descansa, até vai voltar. kende olala Mas lobe bongo koya kolobe foi o kokende. soldado, akei ele fez segundo as leis. alandaki lolenge Depois de 3 dias voltou. mpe après 3 jours ye azongi Ali manda chamar o chefe maior, chef atindi chef manda uma carta atindi mukanda moko para colocar o soldado à frente e para ser matado. te alobi batia soda oyo liboso po ete baboma ye Então aconteceu. mpe esalamaki bongo Quando aconteceu, ntango esalamaki bongo o mesmo, ninguém entendeu que quem é o autor da situação ou da morte do soldado. mpe moko te ayebaki te lolenge Mas nini soda o oyo Deus ndenge do akufi céu, kasi nzambe likolo que vê tudo, oyo asalaki nyonso ele viu amonaki que foi o rei Davi nde ezalaki roi que david levou a espada para matar o Senhor. ye nde moto amemi mbeli po ete baboma soda Ali veio o profeta Natan. wana nde profete natan ye De modo que ouvimos a leitura. ndenge toyoki kotanga O biblia profeta Natan chegou
Profeta Natan como é pai Davi. Porque estava a procurar que método que eu vou transmitir essa mensagem no rei. Aluka que método lolenge nini ya Deus lhe ungiu com a sabedoria. Nzamba tondisi na mayele. Então lhe disse, havia um homem rico. Aibia ezalaki na motomoko we tinha muitas ovelhas e vacas. Azalaki na ba meme bele na batabe bele. Havia um pobre também. Ezaki pena motomoko pauvre. Aquele pobre motona pauvre só tinha uma ovelha. Ya azalaki na meme ne moko. Que ele carinhava sempre no colo para essa sua filha. Então veio uma visita. Quando chegou na casa do rico, o rico que tem muitas ovelhas, além de tirar uma ovelha ou uma vaca para matar, não, foi na casa do pobre. Tirou a ovelha única que ele tinha, ofereceu naquele viajante. Matou. Natan perguntou, segundo o rei, o que você viste nesse assunto? O rei levantou a dizer, esse homem merece, se for eu, vai pagar 4 vezes. E segunda vez, não merece vida. Amém. Amém. Ele cortou a sentença. Então Natan disse, essa pessoa, o rei, é você. Deus te ofereceu todas as mulheres de Israel. Israel está nas tuas mãos. Se quer uma mulher jovem, de qualquer categoria que você quer, tá aí, você pode escolher. Mas como que foste? Buscar a mulher de Uri. Única mulher que ela tem. E ainda mais lhe mataste com a espada dos amoreus. Quando Davi ouviu isso, homem segundo o coração de Deus, caiu nos pés do profeta. Ei, que Deus me perdoe. Que acto que eu fiz, que o Senhor me perdoe. Natan disse, sim, está perdoado, não vai morrer. Mas as consequências são essas. Você jogaste no esconderijo, mas Deus vai mostrar isso. As tuas mulheres serão violadas publicamente. E assim aconteceu. Qual é o problema? Deus disse, Davi, eu te dei todo o poder sobre o meu povo, para você reinar, para você dominar o que você quer. Tudo que você quer está nas tuas mãos. Tudo que você quer. Chove como adulta. Criança. Tudo está nas tuas mãos. O que você fizeste, me desprezaste. Porque te deu tudo. Não falta nada. Tudo está nas tuas mãos. Tudo está diante de ti. Não falta nada. O que fizeste? Única ovelha do pobre, e vai tirar, vai matar o mesmo pobre. Veja a dimensão do crime. É assim entrou o desprezo. Quer dizer, Davi desprezou o que Deus tinha lhe oferecido. Será que não sabia que as mulheres todas são minhas? São no meu poço. Toda a cidade de Israel, 12 tribos estão nas minhas mãos. Será que não sabia?
Eu acredito que sabia. Tengana yebi solo te ya. É ele que reinava. Parce que ya zaki ndemo 40 anos de paz. na 40 ya kimya. É esse Davi Yeyo David que Deus disse no 2 Samuel 7:9. yeyo de balobi na deuxième Samuel 9:7. Eu te tirei atrás das ovelhas. Ngai na longola ke na sima ba meme. Eu te coloquei como rei Nga na tie lokola no mokonzi. lugar do teu mestre Na esika ya mokonzi na que yo. estava te perseguir para te matar. Oya banda kolanda po Por aboma yo. Saul estava atrás para matar Pwete Saul Davi. azaki na sima aboma David. pela causa dos cânticos das mulheres. Pwete na sima loyemo ya ba mama to basi. David matou 10.000, David abomi. Saul matou 1.000. Saul A abomi. inveja saiu mesmo ali. A partir ya wana ndema kande utaki. Mas Deus disse: eu tirei o teu mestre Nzamba lobinga na longola kimetre para na yo. colocar você no Pwete seu nga lugar. na kotisa yo na place na ye. Te tirei atrás das Nga ovelhas. na zwaki yo na sima ba Por meme. que me desprezaste Mpona assim? nini omeprise Enquanto ngai? que todas as mulheres Pwete basi nyonso te pertencem. bazali ya yo. É verdade. Ya solo. Quando cada vez desprezamos Ntango nyonso moto azomeprise. todos os ensinamentos, Azomeprise baenseignement. todas pregações Mateya nyonso. que Deus nos avisa, Moyo nzambe azopesa biso. quando falamos, Ntango biso tozoloba. essa palavra toda é para mim. Te loba oyo nyonso ezali ya ngai. É bom, Eza malamu. tudo é para mim. Nyonso eza mpo na É o ngai. arrependimento. Me kasi komikitisa eza te. Então, é o arrependimento. Ezali komikitisa. Mas como Me kasi lolenge que nini? vai mostrar tal arrependimento? Ndenge nini okotalisa siko komikitisa yango? Qual será a tua decisão? La décision ekozala Quando a lolenge nini? pessoa se encontra com a palavra do Ntango Senhor, moto aza na liloba na nzambe. cada vez que desprezamos, Ntango nyonso azokomeprise. estamos a voltar Tozozonga. nos comportamentos das crianças. Tozozonga na comportement ya bana. Porque depois Po da ete na reflexão, nsima ya kosala mabe. depois da reflexão, Na nsima nyonso ya vimos a korefleshi. maturidade. Tomoni maturité. Quem pode refletir é um adulto. Moto oyo akokoza Um adulto na maturité é aza moto aquele que akoli. sai Mokolo oyo no aza alongwe. comportamento da Na infância, bacomportement oyo ya bomwana. nos actos da infância, Na misala ya bomwana. para começar a agir como adulto. Po asala lokola E mokolo. adulto, antes de agir, tem que refletir. Mokolo ava asala eloko il faut raisonner. Amém, igreja? Amen. Aqui, Davi Awa David não agiu como adulto, asali lokola mokolo te. agiu como criança. Ya asali lokola mwana muke. Porque criança basta cobiçar. Te mwana muke Quer que aquela coisa kaluli. seja dele. Eloko nyonso ya muke Por foi isso estamos a ver hoje yango tozomona lelo. muitos zungueiros mesmo na igreja. Tozomona bato ebele oyo Sem paciência entra na igreja, quer logo hoje, logo agora. Lobi kaka awa. Amanhã vai na outra igreja, quer logo. Abimi akende Tornamos mususu. muitos cristãos, muitos crentes zungueiros. Tokomi bakretien moko oyo ya kotambola Não disela. estamos a refletir, Biso não tozokoresone estamos a te. chegar no patamar Po ete dos biso adultos. tozokoma te na esika São bakolo. as crianças que são agitadas dessa Ezali maneira. bana mikende bazali Mas agite os bazali adultos likolo não. likolo. Bakolo te. Quando agimos assim, Ntango tokosala bongo. sabe o que vai acontecer? Okoyeba nini ekoya. No segundo rei, Na deuxième no roi. seu capítulo 6, Na chapitre 6. 26 a 29, ali 6 a 29. ouvimos segunda-feira a história de duas mulheres. Awa toyokaki histoire ya basi mibale. Israel tinha fome. Histoire oyo ezalaki ete Israel azalaki na nzala. Nesta fome, Na nzala wana. pela causa de fome, Po ete na nzala. obstáculo maior da concentração, Oyo ezali obstacle majeur ya nzala. que levou Elimeleque também, Noemi com seu esposo para ir na Moab, pela causa da fome. Naomi na mwasi na bana bake na Moabe. Eles pensaram como criança também. Bango bakanisaki mpe lokola bana. Falta de paciência que um dia Deus pode mandar comida no nosso Po país. patience ezalaki te bayeba ete mokolo mosusu nzambe akotya bile ya Porque komabile cada coisa tem no seu tempo determinado. po ete eloko na eloko eza Amém, na ngonga igreja? na yango. Cada coisa tem no seu tempo. Ete eloko na eloko eza na ngonga na yango. Tem no seu tempo determinado. Ezali mpe na ngonga nyonso Há um eza tempo de determiné. sofrimento, Eza há na um temps tempo ya da pasi, alegria. eza na mpe na Há temps um ya tempo da alegria, Eza é um na tempo tango de ya- sofrimento. eza na tango ya pasi, mpe na Essa tango ya balança não podemos esquecer. wana biso tokokobosa na yango te. Louvado seja o nome do Senhor. Amen.
Essas duas senhoras, pela causa da fome, uma senhora foi contactar outra. Olha o pensamento das crianças. Ele disse, oh amiga, nessa fome vamos morrer. O que é que tu acha? Vamos comer o teu filho, depois de amanhã vamos comer o meu. Reflexão das crianças. A outra também, além de voltar a refletir, ele disse, se seria maduro, queria dizer que não, como você que trouxe esse pensamento. Vamos comer primeiro o teu. Amém. Amém. É o meu, vamos comer amanhã. Mas ela não. Logo ouviu esse pensamento. Isso é verdade. Matou o filho. Quando matou o filho, a mãe esqueceu 9 meses de dor. A mãe esqueceu mesmo dor de parto. Começou a faca no pescoço. Matou o filho. Comeram. O dia seguinte, a outra disse, foi esconder o seu filho. Mata o teu filho. Disse, não, eu não vou matar o meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Veja quantas vezes cristãos somos enganados. Os pagãos costumam nos enganar quantas vezes? Na igreja não está conseguindo nada. Tem uma senhora aí, só vai te dar banho. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher ficou inteligente. Diga não. A mulher começou a chorar. Quando chorou, virei a passar. Gritou, rei, socorro, socorro. Parou o rei. É o quê? Essa senhora me enganou. Vem me solicitar para comer os filhos de vida de fome. Ontem matamos o meu filho. E hoje ela ficou inteligente. O rei, quando ouviu isso, rasgou as vestes. Disse, oh mulher, quem sou eu para te dar solução? Somente Deus que pode te dar solução. Aleluia. Devemos olhar ao Senhor. Quando você despreza o Senhor, irmão, vai chegar no ponto de comer o teu próprio filho. Vai chegar no ponto de vender o teu próprio filho. Pela causa de falta da reflexão da maturidade, vai oferecer o teu filho. E você despreza a palavra do Senhor. Desprezando a palavra do Senhor, vai matar o teu filho, o teu marido. Quantos? Pela causa de ciúme, mataram o marido, perderam as mulheres, perderam os filhos. Quantos pela causa do dinheiro querem se enriquecer? Hoje em dia perderam a vida pela causa da pressa. E a maioria são cristãos. É desprezo da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nesse sentido, a mensagem é para o cristão. Cristão, nós não temos outra fonte. A nossa fonte, e quando tudo está escrito, o que é que o Senhor disse para nós? O que é que Deus disse para nós? Eu me lembro. Eu sou um exemplo. Em 2018, Deus me disse, Rufino, olha no céu. Se não olhar no céu, vai chorar a tua mãe. Estava perguntando
tentar olhar no céu, os ouvidos tapados, a buscar, Senhor, até não conseguiu olhar no céu. Chorei a minha mãe. Chorei. Mas pela causa da misericórdia, estendeu a sua mão. Tem ainda vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, mamã, o desprezo é uma coisa muito fatal. No quadro do desprezo, de falta da maturidade, mas duas mulheres. No primeiro do rei, essas duas mulheres nasceram ao mesmo dia, mas cada um tinha a sua cama, com seu bebê de lado. Nasceram rapazes. O que aconteceu? Ao dormir, a outra mãe, que não sabe que eu tenho bebê, que dorme dispersa, de modo que ela dormiu, se colocou a perna em cima da criança. Então, na mesma noite, a bebê faleceu. Quando faleceu a bebê, é falta de atenção. Desprezo é falta de atenção. Desprezo é desconsideração. Não considerar que tem filho no meu lado. A mulher não considerou que tem bebê. Não sei como que ele colocou. A criança faleceu. O que aconteceu? De madrugada, e são as primeiras para acordar. Olhou seu filho morto, foi trocar. Mas quando trocou, a outra madura olhou a bebê morta. Meu bebê não tinha esses sinais. Olhou aquele que estava a chorar. Disse, não, essa morta é tua bebê. Disse, não, esse é meu. Começaram a lutar. Ah, esse é tu. Esse é meu. Então tem que chegar aonde? Louvado seja o nome do Senhor. Chega no rei. O rei disse, tá bom. Esse bebê vivo é teu? Disse sim. E você? Não, é dele, é meu. É meu. Ok, o rei olhou. A boqueira. Ele falava muito. Como tem razão. Chama o soldado, traz a espada. Traz aqui a espada. Vamos cortar o filho no meio. José, vamos dividir. Cada um metade. Quando o rei tirou a espada, a mãe de bebê gritou, não, o rei! Quando via a espada, o ventre mexeu. Louvado seja o nome. A mãe que sinta dor. A mãe que gera filho. Sentiu dor. Onde disseram que a mulher tem que pensar como sinta o dor. As dores do pai. 9 meses. A mãe gritou, rei, não faça isso. Não faça isso. Me entrega só. Pelo menos livre. Oh, aleluia. Mas que não era dele. Disse, sim, rei, corta mesmo. Essa é falsa mulher, você gatuna. Amém. Quando você despreza mesmo que você tem, vai matar o teu próprio. Vai cobiçar o outro. Aí é roubar. Não é roubo.
Se Salomão não foi homem de Deus, ia presa a senhora. Hoje não tem mulher que vão presa. Roubou o bebê. Tem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, o desprezo do Senhor, desprezo da palavra de Deus, é um facto mortal. E quando Davi desprezou, ele próprio que deu a sentença. Ele disse: este homem tem que devolver 4 vezes. Se for eu, merece a morte. O que está a passar na nossa vida, na tua vida, na minha vida, cada um pode pesquisar e vai encontrar uma marcha que ele colocou nesse percurso. Não te esqueça sobre a história. A minha história é um percurso. É um percurso que você passaste. Tá bom? O tempo bom? O tempo mau? O tempo da angústia? Um tempo de salvação. Tempo da libertação. Foi salvado na fome. Foi salvado numa coisa perigosa. Quer dizer, cada coisa tem o seu tempo. E quando a pessoa volta na sua história, vai começar a viver, que são sementes que foi semeadas, e que está a brodar neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. O desprezo dos anos passados, as consequências que estão a comer hoje, a semente dos anos antepassados, estamos a colher hoje. Por isso há esses gritos. Mas Deus seja louvado. Nos leva sempre a voltar na história. Por isso que ele disse: se hoje Deus te exaltar, Deus te abençoar, cuidado no esquecimento. Cuidado. Atenção. Porque há uma mão que será estendida. Há uma mão de Deus que será estendida. Haverá exaltação. Haverá prosperidade. Mas Deus não quer a prosperidade somente social. Não baseia no social. Por isso deu a maturidade. Mesmo criança, se lhe dar hoje 10 mil kwanza aqui, ou 1000 kwanza, o que é que ele vai comprar? Vai brincar samba-pito. Bolacha sobre bolacha. Mas diferente do adulto. O adulto, se é uma mãe, vai pensar no tomate. Vai pensar em... algumas mamãs, é verdade, sim, algumas mamãs que são também imaturas, vai acabar mesmo aqui. Compra bolacha, compra água, compra ovo, ali o Zindungo não vai passar, quer todo tipo de gasosa para tomar, e todo milho quanto só vai assustar com 200 quanto. Vou guardar para o táxi. Chega em casa, marido, me dá 200. Vou oferecer a 1000 kwanza ali. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda a maturidade. Devemos refletir na nossa história.
De onde que saíste? esika biso tolongwe De onde que Deus te encontrou? esika nzambe akutaki O yo que Deus quer de você? nini nzambe alingi mpo na yo O subtema de ontem de júbilo. so teme ya Deus lobi diz a preferência. nzambe alobi de preference ya O nzambe que Deus gosta para ti e para oyo mim. nzambe azolinga mpo na yo mpe mpo na ngai Ele pensava que nós seríamos já mestres. biso Adultos, amadura, a ensinar. ifo tozala deja bakolo Mas até me agora, ate ti estamos lelo a voltar nas coisas tozonga kaka infantis. na biloko ya bana A brincar na areia. sakana na mabele Uns adultos na na areia. bakolo bazosaka na É mabele para as crianças. ezali mpo na bana mike Mas cuida-te. Há chamada de atenção. me kasi bazopesa attention Esta é a premissa do júbilo do ano. oyo ezali premise ya jubile bazopesa biso É verdade. ya solo A bênção vem com muita perseguição. ete lipambolo eyaka na bapersekitio Jesus ebele disse nesse século ete yesu alobi ete na vão sekle oyo receber 100 vezes, bokozwa 100 fois mas com muitas perseguições, mpe bokozwa bapersekitio com ebele muitas perturbações. bapasi ekoya ebele Quer dizer, não uma coisa fácil. eza na eloko moko fasili Crescer espiritualmente kokola na molimo não é uma coisa fácil. ezali lokola eloko moko apesete Agitação mental, balobi ma agitation mentale agitação espiritual, agitation spirituelle impureza, estão te empurrar a fazer bakotindika yo isso, fala isso. bakotindika sala boye sala Não boye é pouca coisa. ezali likambo ya petete Então é coisa de resistir. ezali likambo moko ya koresiste Faz, não vou fazer. sala na Fala, kosala te não vou falar. loba na koloba te Louvado seja o nome do Senhor. A boca é minha, não vou falar. monoko eza ngai na koloba te As mãos são minhas, não vou segurar. maboko eza ngai na kosimba te Faz um tipo de exame. sala bongo A maturidade é essa. ntango moto akoli fo ezala bongo A tentação não vai faltar. batentation ekosila A te tentação sempre vem. batentation ekoyaka Do modo do outro. ekoya na lolenge nyonso Mas o adulto me moto oyo akoli vai cair como criança. ye akokwea lokola mwana moke te Vai refletir, não ye é? akokanisa Amém. amen Amém. amen Vai refletir. ifo akanisa Se refletir, vou refletir como quem? ngai soki nazorefreshi Eu sou nakorefreshi lokola cristão. mokolo ubie lolenge Eu sou mulher da palavra. ete naza mwasi Eu ya sou homem liloba da palavra. naza mobali ya liloba Quais são os resultados resultat nini deste se falar? soki nalobi Ontem ouvimos as palavras edificantes lobi que devem toyoki sair da nossa maloba na boca. nzambe oyo ebimaki na minoko na biso Disse o apóstolo Paulo nos irmãos de Efésios. toyokaki ndenge ndeko paulo Que não alobaki na sai bango na Efeso. tua boca as palavras torpes, ete na monoko no ebima maloba ya mabe makambo maloba ya mabe te mas palavras edificantes Me nos ouvidos. maloba ya malamu oyo ekobima ebima na Há matoi desprezo também no caminho da palavra. me ezali mpe na mépris na eloko manzambe Desprezamos também no caminho dos actos. me tozali koméprise mpe na lolenge ya kosala Hoje estamos a falar da mulher. lelo tozolobela mpe mwasi Sempre da mulher. tozolobela kaka mwasi No Isaías capítulo 3, na Isaïe chapitre 3 16 a 26. 16 a 26 Vão encontrar ali kuna okuta a cidade de Sião. site babengi sion Sião era uma cidade da glória do Senhor. sion monte. ezalaki mboka moko ya gloire na E nzambe tornou cidade de Davi. oyo ezalaki cité ya david O que aconteceu? nini esalamaki kuna O povo dali prosperava muito bem. ete bapeuple bazalaki kuna babandaki Vivia muito bem. babandaki kolia malamu A beleza. kolata Não bote faltava nada. Estou a falar da prosperidade. nazolobela prosperité babandaki kozanga eloko moko te Perfumo caros. ete mituka Jogos. Joias. makambo nyonso Então tudo era com eles vestiam muito bem. bango nyonso babandaki kolata malamu Mas o que aconteceu? nini oyo esalamaki Pela causa daquele estado, po ete na eta oyo bazalaki nango tornaram orgulhosos. mpe bakomaki baorgueille Muito orgulhosos. bakomaki orgueille Com aquele orgulho, na orgueil ezalaki Deus na bango manda mensagem no profeta Isaías. nzambe atindi message na profete ezayi Disse pela causa do vosso orgulho. mpo na orgueil na bino Desculpa, eu vou dar uma olhada no versículo tozotanga natala na version wana 26, Isaías. ezayi 3 16 a
A 26. O francês pode ler 13, 27. 26, aliás. Français Kotanga. Le Bible, 26. Amen. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillé, elle s'assiera par terre. Parole du Seigneur. Amen. Deus diz o seguinte: Nzamba lo Bible. pela causa do vosso orgulho, Pona orgueil na bino. diz que em lugar de bom cheiro suave que você costuma pôr perfume, Mpwete na solo ya malamu oyo bino bochaka parfum. no lugar do bom perfume, Esika ya parfum. haverá fedor. Boko basola mabe. Quer dizer que, além Boko basola mabe. de perfume de cheiro, vai sair cheiro de fezes, Ele boko fedor. basola enei. É a Bíblia. Fedor é o que fez? Cheiro de fezes. Louvado seja o nome do Senhor. Amen. Por o cinto, uma corda. Pona yango ezali Imagine. singa. Além de colocar bom cinto, Ale bocha sentir ya malamu. vão começar a vestir o quê? As cordas. Boko banda kocha basinga. Em lugar de crespeduras de cabelo, Pena basuki. Esika suki bakocheni. calvície. Quer dizer, não terão Boko zala cabelo. basuki te. Vão tornar como o pastor Bako Rufino tika la kaka careca, sa mulher careca. assim. Bako zala basuki te. Como é que fica mulher sem cabelo? É? Te. É. Evaporação de chuva. O cabelo não vai sair mais. Suki ko pemele susu te. Mulher no lugar de cabelo não vai sair mais cabelo. Ete mwasi esika e suki No suki lugar basuki. de perfume De parfum. é fedor. Baba ucha bako chani. Solo. Em lugar de vestes largas, silícios e queimadura em lugar de formosura. Quer dizer que, Lingi kolobete. em lugar de vestes compridos, de modo estamos a Ano vestir, lenge kolata ba feste milai ya kito. o que é que vamos vestir agora? Siko nini bakolata O lisusu. que é que chama hoje? Bachuna. Bakola, Chuna, sabe as mulheres que vestem chuna, né? Quando sai e veja a pessoa, tenta de puxar. Sala ndeni azo tindika. Ezo kita. Mas não cresce. Ezo como mulaite. Veja o troco de desprezo. Sala siko changement. Troco de desprezo. Changement é mépris. Quando você despreza, Tango yo mépriser. o bem vai tornar o mal. Mabe oyo comme malambe mamalame comme mabe. O mal torna o bem. Mabe comme malambe. Deus troca no seu lugar. Zamba changer na place na yo. Por isso ele disse, Yango alobi. as mulheres, Basi as portas da cidade ete ba porte ya cité. gemirão Ezala kokanga. e se carpirão e ele se assentará no chão, Pe bango bakobana na mabele. desolada, Pe bakozala isolé. na desolação. Bakozala désolé. Desolação, Désolation. choro, Kolela. grito, Koganga. sofrimento. Basi. Mas as mulheres Mekasi basi. jogaram, mesmo perder os maridos não faz mal. Alobi ata tokobungisa basi ekosala eloko moko. Bambali tokosala eloko moko te. Não faz mal. Ekosala esa eloko Lá te. no capítulo 1 de Isaías, versículo 1. Na chapitre. Perder não faz mal. Ata bakufi esa eloko te. Nós vamos arranjar. Biso tokobongisa. Tá vendo? Você costuma arranjar. Bino nde bobongisaka. Vale a pena cair nos pés de Deus. Ole bokwena makolo na Nzambe. Se um dia pode te levantar Kwete Nzambe mokolo mosako otelemisa e ir yo. buscar outra solução. Yo lukaka solution mosusu. E lá onde vai buscar, Ntango ozokende koluka solution mosusu. será negativo. Ekozala négatif. Porque o único que dá a mão da ajuda, Kwete oyo apesaka loboko ya kosunga. o único que pode socorrer, Oyo nyonso akokosunga. é o Senhor. Eza kaka nkolo. Diga amém. Amen.
Ah, vamos nos arranjar 7 mulheres. ete biso tokobongisa basi 7. Vamos arranjar um homem. Tokoluka kaka mwasi mobali moko. Temos nosso pão. Toza na mapa na Nossas biso. vestes. Toza na bilamba na biso. Nos dá pelo menos nome. ete essentiel ka tozwa kombo ya Mas o mobali. nome não basta. ete kombo ekoki te. O objetivo é para tirar a vergonha. ete objectif ezali mpo balongola soni. Isso é inteligência humana. wana ezali mayele ya kimoto. Louvado seja o nome do Senhor. Amen. Queria dizer, nalingi koloba boye. não sejamos assim. ete biso tozala lolenge wana te. E como foi também eza lisusu o desprezo, Moisés tinha desprezido Deus. mépris lo oyo asalaki Moïse No livro liboso do na Êxodo. Nzambe. Na mukanda ya Exode. Até no número está escrito. Ti na mukanda ya Deus disse a Moisés primeira vez, Nzambe ayebisi o premier fois povo na Moïse. israelita clamou a Deus, Pe- a Moisés. libota ya Israeli Nos dá babaka água de beber. Moïse. Pesa biso mai. Deus disse a Moisés, Nzambe alobi na Moïse. olha à tua frente, Tala liboso na yo. tem lá uma rocha, Eza na libanga moko. levanta a tua vara, Zwa nzete na yo. bate só uma vez, Betaka mbala moko. a água vai sair para dar de beber. Pe mai ekobima pe opesa mai. Primeira vez obedeceu, Mbala liboso atosa. bateu uma vez, Abetaki mbala moko. a água saiu. Mai ebimi. Quando saiu a água, Tango mai ebimi. o povo beberam, Balibota wameli. continuaram a viagem. Babandi kokende. Chega mais pelo caminho, Tango bakomi suna nzela. pediram mais água. Sengi susu mai. Deus fala, esta vez, Nzambe alobi mbala não oyo. bate mais na no rocha, Kobeta na susu na rocha, libanga te. mas fala na palavra. Loba na munoko. Fala só, não bate. Pela causa Po do povo israelita pona peuple que Israel. ameaçava Moisés, Tango bazoko nos tumisa dá Moïse. água de beber. Pesa biso mai ya Nos komela. dá água de beber. Pesa biso mai ya komela. E ele também perturbado. Ye oyo azalaki akotungisama. Perturbado, Ye azalaki perturbe. além de colocar a maturidade, Olia azala na maturité ficou wana. nervoso. Ye ako azwi kanda. Naquela nervosidade, Na kokanda wana azalaki nango. perdeu o que Deus tinha lhe dito. Bosani oyo Nzambe alobaki na ye. Levou a vara, Ye azwi susu nzete na ye. bateu 2 vezes. Abeti 2 fois. Deus disse, Nzambe alobi. me desprezaste. Yo méprise nga. Será que nesta rocha Pete na libanga sairá oyo. água para vocês beber? Pete bino bomela. Enquanto que primeira vez Ete mbala liboso. foi na mesma rocha. Abetaki kaka mai Porque ebimaki. a segunda vez, Mpona nini Não mpona vai sair deuxième mais fois água. mai ekobima te. mas pelo o amor Po ete na amour. de Deus, Na amour na Nzambe. não olhando o desprezo, Nzambe amonaki mépris te. deu água de beber. Ye apesaki mai na libota. Louvado seja o Amém. nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amen. Quer dizer, o amor de Deus elingi koloba ete amour na está Nzambe em cima ezali likolo da nossa maneira de viver. ya lolenge ya biso ya O kovivre. amor de Deus, Amour na Nzambe. se não for o amor de Deus, Soki amour na Nzambe te, será que quem pode viver? nani akokosa na bomoi? Somente o amor de Deus. Eza kaka amour na Nzambe. Vou pedir ao povo Nakosenga epa na peuple analisar, to analyser, refletir, to réfléchir, pensar. to kanisa, Desde o dia que você to kokotala mokolo. sempre soube aqui, Yo otango nyonso omataka awa. na semana passada, Semaine passée, no subtema do júbilo, sous thème ya falaram jubilé, sobre o terceiro arrependimento, balobaki na biso troisième repentance. que não tem êxito. É difícil. Eza na récite te. O terceiro arrependimento Troisième não tem êxito. ezali penza na mutu ya É te. desprezo do Espírito Santo. Ezali penza mépris ya mulimo mosantu. É desprezo do Espírito Santo. Ezali mépris ya mulimo mosantu. Então, nós que ouvimos a palavra, Biso baotokaki e a lo. partir daquele dia, A partir ya mokolo é wana verdade, foi uma novidade. ezalaki solo ezali lekama motu Uma ya. novidade. Ezalaki eloko na sika. Pregamos arrependimento, Toteyaki falamos de arrependimento, tolobeli makambo ya kobongwana. nunca descobrimos o terceiro arrependimento. Ete tolobelaki te likambo ya troisième oyo. Aquele dia foi arrependimento de muita gente. Ya solo mokolo wana ezalaki moto E ya kobongwana foi bato a ebele. minha confissão. Ezalaki pe confession mpo na ngai. Pessoalmente, Mpo na ngai. eu disse, essa mensagem, Message o oyo terceiro arrependimento, troisième que oyo bateram os teclados. oyo babetaki na libanga. Não.
foi diferente. ezalaki différent. Veio do Altíssimo. eyaki epai na nkolo. E todos os dias mpe mikolo nyonso ele sempre cria. ye kaka azopesa biso makambo renova a sua palavra. azokorenovele makambo maloba. Enquanto renova a sua palavra, renova a nossa vida. Renova a tua vida, a minha vida. Cada vez. Quando lança uma tema, renova a tua tango vida. azopesa biso tema azokorenovele vi na biso. Fecha os teus olhos. kanga miso na yo. Volta a ver zonga otala como que nós desprezamos. lolenge nini biso tozokomeprise Como que nós desprezamos, Senhor. lolenge nini biso tozomeprise O nzambe. que Deus disse? po ete nkolo alobi O que nós não temos nini para oyo nós biso toza desprezar a na sua yango te palavra? mpo biso tomeprise liloba na ye. A bênção está no Senhor. lipamboli epa eza epa na nkolo. A exaltação está no Senhor. kotumbwama eza epa na nkolo. A alegria está no Senhor. esengo eza epa na nkolo. O gozo está no Senhor. A paz está no Senhor. kimia epa na nkolo. Ora ao Senhor. bondela epa na nkolo. Comece a examinar banda koexamine todo o malamu percurso na lolenge nyonso tamboli. onde desprezaste. esika nini yo meprise. Em que ponto desprezaste o na Senhor? pue nini yo meprise nzambe. O que o pastor tinha te dito? nini paster alobaki. Eu, pastor, o que eu tinha dito? ngai naza paster nalobaki nini. Ora segundo a mensagem. yo bondela lolenge oyo kiloba na nzambe. Oremos em nome de Jesus. tobondeli na kombo na yesu kristo. Tolobi amen na bakria jubile. Oh amen. Zambe ya pamola biso. Amen. Soki tokomi na moyo kuna ba papa malili ezanga mbwana. Soki oza na position ya bien zalela wana. Estás com a boa posição, permanece no teu lugar. Jour après jour nzambe alingi biso. Deus após dia, Deus nos ama. Aosala biso bolamu. Está nos fazer o bem. Soki papa kopesa yo bomengo nyonso. Se pai vai te dar toda a riqueza, Me atalisi yo te suka na bomo. mas não te mostra o fim da sua vida, Ekokoma wapi? vais findar aonde? Ekoyinda ndenge O nini? que vai acontecer? Asali yo mabe. Ele não te fez o bem. Me tata malamu. Mas bom pai, Atalisaka apres ngai. ele mostra depois. Eu, depois dessa vida, Mosusu ezali. até mais outra Oh, vida. amen. Ok, nzambe apambola biso. Que Deus nos abençoe. Batei biso sur Nos le pregar mépris. sobre a desprezo. Mépris eza lié na réflexion. Desprezo é ligado com a reflexão. baoyebisa ete oméprise soki moto alobeli yo eloko te. Vai te dizer, Não vai. não vai te dizer tu desprezaste, ou se não tem alguém badisprezaka que vai te eloko oyo avisar. oyebi. Algo costuma desprezar, algo já soki avisado tem otosi yango te conhecimento. nde balobi odisprezar. Algo vai já te avisar. Se tu Mutu oyo ayebi so não eloko te fazer conforme te odisprezar avisar, aí lá vão dizer que não desprezaste. balobi bateyaki biso Nos pregaram, mutu ifo uma areflechir pessoa deve refletir. wana teme ya mois Este é o que é o tema do mês de fevereiro. ifo mutu Uma areflechir pessoa deve refletir sobre a sua vida. ezokende ndenge nini Como tá, a minha vida está andando, as coisas que eu estou a viver, ifo azala matire ifo ele azala deve ser mokolo, maduro ifo ou mutu aza adulto, mayele uma pessoa po inteligente, abana kokanisa para começar a pensar makambo ndenge ezokende as coisas conforme está andando. soki mutu akanisaka te Se uma pessoa que não pensa, elakisi aza mwana significa é criança. oyo akanisaka bien aza matire A pessoa que pensa bem é na maturité madura. bayebisaki biso ifo soki okoli kasi Na maturidade disseram, se tu sikoyo na bandi crescer, kozwa makambo agora na vou pegar charge as coisas, responsabilidade. na kokweyisa nyonso ya bomwana Vou deixar cair tudo que é da meninice. lelo bateyi
le mépris. Hoje pregaram sobre desprezo. Na sentido de infância. No sentido Lokola da muntu oyo infância. akanisaka te. Como uma pessoa que não Nyonso pensa. bazoyebisa ye. Tudo que Oyo estão lhe mandando nyonso fazer. mama ayebisa ye, Tudo que papa a mãe ayebisa tinha lhe ye. dito, o pai. Oyo nyonso experiência azwa na vida. Toda a experiência que ele viveu na sua vida. Soki akanisaka siri yango te. Se por não puder pensar com aquilo. Elakisi aza mwana. Significa é uma criança. Acto wana ya ozanga kuconsidere. O ato de falta de considerar as coisas que você está sabendo, que está vendo. Andar com o movimento de todos. Esse que chama meninice. A infância. É que despreza. És criança porque por isso está desprezado. Se tu conhecendo a sua vida, a sua família, as coisas conforme está indo, mudar a forma de fazer. A coisa que nos pegaram é isso. Estamos a dar somente a profecia. Profecia, vamos ler. Espera ainda. Como é ano de persistência, a persistência vai te levar à reflexão. Por que ficar ligado, conectado nos pés de Deus? Porque minha vida é assim. A reflexão é igual à maturidade. Maturidade é igual à segurança. A diferença com a maturidade. Imaturo. A pessoa que não tem a maturidade é uma criança. É igual a se punir você próprio. Se tu não cresce, você pensa somente como criança. E se a punição não é para outra pessoa, é para você próprio. Como você é somente criança, é igual a se punir, se dá punição. E se dá punição. É igual à infância. A infância é igual a desprezo. Vamos ler agora a palavra de Deus. Eu vou ler o versículo 10. Eu posso ler tudo, depois lingala. E lingala porque naquela parte fala bem. Eclesiastes 7, 10 até 14. Eclesiastes, profecia. Eclesiastes 10. 7, 10 a 14. 10 até 14. 7. Eclesiastes 7, versículo 10 a 14. Eclesiastes 7, 10 até 14. Acompanha a pessoa como é que desprezar o conselho de Deus. O que eles já não viveram na vida deles? Significa dar a consequência de uma pessoa que não é madura, que não é maduro, que não é crescido. O que ele não viveu? D'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? Só das perguntas. Como o mês passado não estávamos bem, agora as coisas não estão dando mais certo. Agora, essas são as perguntas das pessoas que não crescem, que não são maduros. Quando pegaste dinheiro, gastaste tudo. Ontem. Hoje de manhã. Como ontem comemos, ficamos refletos, hoje não. É o preletor que falou assim, eu não. Falta de ser maduro. Vamos fazer as comparações de hoje e de ontem. Car ce n'est point par la sagesse que tu demandes cela. Uma pessoa crescida não pode perguntar assim. Ontem estávamos bem ontem. As coisas estavam a dar certo. Brincamos com a comida, com as coisas. Agora as coisas não estão a dar certo. Quando as coisas estavam a dar certo, você não estava a pensar. Agora aqui as coisas escureceram, eu começar a pensar. La sagesse vaut autant qu'un héritage. Eu vou interpreter pour autant. Et même plus que ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu qui peut redresser ce qu'il a courbé. 14. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Lingala. Raison, vous allez me réfléchir pour Paul.
te vina yo kozala mituna lobi esika tozoki bengana Amen. Amen. Ah, raison de crescer no lugar de ficar somente criança. E se você não cresce, você não começa a refletir. Ontem estávamos indo juntos. Por que a vez passada estávamos bem? Por que estávamos bem? As crianças, a filha perguntar, papá perguntar, mulher perguntar, filho. Por que a vez passada estamos bem? Agora não estamos bem aqui. Disse esse tipo de pergunta. Uma pessoa inteligente não pode perguntar. Um tolo que não sabe que dinheiro costuma acabar. Mas uma pessoa que tem a divindade em si próprio pode proteger. No lugar de ter perigo, pode lhe proteger. A pessoa que tem dinheiro não é sem Deus. A pessoa que tem sem Deus é mais que você. Será que a pergunta você pode se perguntar? Esse tipo de pergunta não é dos sábios. Ter dinheiro é uma coisa que acaba. Mas uma pessoa que tem o seu Deus, tem a vida, que tem sabedoria, a inteligência, a sabedoria vai lhe proteger. A divindade vai lhe proteger. Em todos os danos pode surgir na vida dele. E que é tudo absoluto na vida dele. Não se pergunte. Você tem riqueza, mas não tem Deus. Riqueza tem o seu prazo. Mas a coisa que é eterna é a divindade. Não se pergunta. Significa, lá é questão da reflexão. Se foi assim, como meter embora na vida cristã, na divindade? Morrer também, a pessoa que tem seu Deus. Sem nada, disse, mamãe, entre você com a irmã perfeita, quem é mais velha? Entre perfeita e com a mamãe, quem é mais velha? Tem a ver contigo, eu tenho pecado. Eu sou essa amiga da sua mãe agora. Agora a questão entre eu e ela, quem é mais velha? Não se pergunta. Agora vamos perguntar. Agora ela ali, gorda. Tem a ver com ela, seus pecados. Puxaria do seu pai. Meu pai olha as mãos conforme ela. Ele procurava embaixo da cama do seu pai. As coisas lhe entravam naquele período. Isso aqui embaixo do sol. Amém. Amém. Dinheiro ajuda. Mas por pouco tempo. Mas a divindade vai te proteger em todos os perigos da sua vida, em todos os ramos. E
Depois você não vai faltar nada. Você escolhe o quê? Dinheiro ou a divinidade? Acreditaram? É verdade? Te enganaram. La sagesse fait vivre ce qu'il a possède. Bongo imulai. A longanidade. A reflexão. Sujeito. Coisa que a reflexão, uma coisa que você não pode desprezar. Se for uma criança falar, sai daí. Disseram, olha o trabalho que Deus fez. Quem pode endireitar a coisa que ele curvou? Se não for o próprio Deus, ele próprio. Se for aqui, você vai refletir. Esse assunto que ficou torto, somente Deus. Somente Deus. Muitos choraram. Ana chorou. 1 Samuel 1:5. A Bíblia diz o que o marido amou, o que a mulher que o Eterno tinha lhe render externo. O próprio Deus render a externidade numa pessoa. A externidade de todo domínio. Se não estou a vencer, se não estou a segurar, se me colocar que o lumba nas costas, Senhor, tira. Não, que a minha graça basta. Se Deus te colocou espinho nas costas, te criou como lumba assim nas costas, disse, eu não vou tirar jamais, fica somente assim. Mas as minhas coisas em ti. Está pensando que um bandeiro vai ter a capacidade de tirar aquele que Deus colocou em ti? Que te criou como luva Deus. Oh Deus, como me chamaste. Agora me tira ainda, senão vão começar a me falar mal. Fica aí que a minha graça basta. Vai na sua voz e vai conseguir tirar. Nenhuma coisa que Deus curvou que a pessoa pode endireitar. Ninguém. A razão da reflexão é esta. Para mim, se ligar com esse Deus, eu não vou desprezar algo dito ao Senhor. Você que sabe. Serão para não dar muitas perguntas. A reflexão. O dia que você está alegre, se alegra. Quando ainda é jovem, ainda o corpo está funcionando, tudo está indo bem, alegra. Mas se surgir sofrimento, dores, começa a refletir. Pode ser ex-mamã Florança. Tu deve pensar. Não pode falar, não. Diz, quando era, você tinha riqueza, ficas muito alegre. Quando surge sofrimento, você não vai poder perguntar, mas por quê? Agora todas as portas são fechadas. Diz, tu deve refletir muito bem. Talvez te deram para ir deixar. Vai de manhã. Força das meio-dia. As portas agora estão fechadas. Tu deve refletir. Se toda pessoa pode pensar ou refletir, ninguém pode condenar mais Deus. Ninguém vai condenar Deus. Por quê? Porque eu me tornei assim. Tu deve refletir. Cada um tem sua razão. Cada um tem a sua história. Estás a viver hoje? É a história. Tu deve refletir. Por que não está dando certo? Tu deve refletir. Mas pessoa, é porque o pai que me fez assim, pela bruxaria, a bruxaria na África, que é coisa muito importante. Como eu posso vencer dentro da bruxaria da família? Tu deve pensar e refletir. Tanto levar-te na reflexão. Quando você estava se regozijar, tu estava a esquecer que Deus existe. Deus fez isso aqui como outro. Porque o homem, para não descobrir a coisa, pode lhe surgir amanhã. Esse que se chama desprezo. A pessoa que conhece amanhã do homem, nós no dia 31, antes do dia 31, Deus disse para falar na igreja Penhel. Eu também falei na igreja Penhel.
E Deus disse, aquele batuque que comprou a irmã Gina, a pele já se levantou. Peniel vai comprar outro batuque. Peniel pegando dinheiro da ação de graça do fim do ano, no lugar de partilhar, e vamos comprar batuque, depois vamos devolver. Fizeram assim. Depois devolveram. Este domingo passou, não, antepassado. E encontramos o que é o batuque. Pele se abriu-se, formou lá um buraco até lá por dentro. Irmã Major nos chamou, disse, Deus fala hoje. Tu não pode falar porque pele ainda está fechada. Que conhece amanhã é quem? Deus. O papai Major disse, vem. Porque Deus não queria. Nós já lutar quem vai nos arranjar, vai ficar com a carência. Olha um buraco bem grande no batuque. Disseram, está alegre. Quando surgir dor ou sofrimento, lembra, pensa. Essas duas coisas que conhece amanhã, somente Deus. Te deixou com a sua bondade, sem reflexão. Porque ele sabia que amanhã vai escurecer. Ele conhece as coisas vindouras. Mas tu conheces somente o presente como hoje. As coisas podem te surgir amanhã. Você não vai saber. Como você não vai saber, a vontade de Deus que tu se aproximar perto dele, para tu se meter, mergulhar dentro dele, para começar a te mostrar as coisas podem surgir amanhã. Mas tu se confiaste com a sua forma de ser. Quando escureceu, disseram, eu que fiz. Para tu não saber o que, que vai surgir amanhã na sua vida. Mas estás com ele, ele vai te dizer, o batuque já está furado. Mas ainda está inteiro, está tapado. Mépris égale tolérer. Desprezo é igual tolerância. Não, aquela tolerância, toda a definição, explicação. Tolerer. Ou mépriser égale tolérer. Égale négliger. Aceitar. Tolerar. Ok, tolerar. Tolerar. Ok. Égale négliger. É igual que negligenciar. Égale faire accès. É igual fazer acesso de mépris. Desprezo. Égale tolérer. É igual tolerar. Égale négliger. É igual negligenciar. Faire accès. É igual fazer o acesso de. O tolerer na dicionário. Tolerar na dicionário disse. disse. Para reprimer certains habits. Para não. Que é o da repressão. Bairrer rebelde. Nos zeros. Por exemplo. Com as coisas que estão vindo na sua vida. Está dando sentido. Tolerar égale tolerer. O desprezo é igual tolerar. É igual negligenciar. Égale faire accès. É igual fazer dar acesso de. Você que dá liberdade numa coisa para crescer. Os zeros está crescendo. O sofrimento que tu tens era pequeno. E você está tolerando. Não é problema. Essa criança está roubando um bocado assim. Não tem problema. Todas as crianças costumam roubar quando puxar. Cada criança anda a tirar, anda a pegar. Você está fazendo crescer algo. Tem muitas das crianças que não roubam e que também nunca roubaram. Tem filhos também que nasceste até no seu crescimento. Tu nunca notaste conforme que ele roubou algo. Tolerar é como a forma as crianças ficam, as crianças traquinas. A turbulência está nas crianças. Eu nunca vi. Eu não sei. É verdade. Quando eu vi as crianças pular na escadaria, a primeira vez as crianças traquinas. Não. Eu vi o estranho. As crianças sobem nas cadeiras, a pular, a andar em cima do sofá. Não. Nunca vi.
Amen. Natikala komona. Eu nunca vi. Biso na Kinshasa tozana bakiti. Nós em Kinshasa tem sofá, nós compramos em 2003. Nunca trocamos nem tecido, nós lavamos somente. Até ali do sul. Nem um furo. Oh, mabaia e buca. Ou porque madeira estragou-se. Não. Compramos segunda vez. Cada vez nós não viajamos. Ou eu mudo na aqui, na cipori aqui, tira no sofá, lá no apoio. Não. Então, por la primeira, quando eu vim aqui pela primeira vez, vi as crianças entram, saem. Agora aqui, como tornou como hábito, vai me encontrar, bater os filhos dele. Porque eu, a coisa que eu estou a notar agora, nunca vi na minha vida. Você está a notar que é um espírito. É louco você tolerar. A coisa você está a tolerar. Você meprisar. Você está a desprezar. É algo que está crescendo. Vamos na casa do pastor Marcos. Deus disse, aquela igreja tem um espírito que vai sair as crianças fora. Tem lá um homem. Fomos lá, fizemos chegamos no monte, aquele espírito nós fizemos lá serviço. Um bom tempo. Cada criança ficava ao lado da sua mãe, acompanhando a pregação. Você tolerar louco e zocola. Você meprisar louco e louco. Desprezar algo que é algo está na vida das crianças. Você que sabe. É aqui se significa tolerar e desprezar. É falta de repreender, tomar autoridade sobre algo que está errado. Uma coisa está crescendo na sua vida. É uma coisa que era de 2 meses, 1 ano, 2 anos. Também será que existe? Deram seu exemplo. Tereza do papai Iago. Aplaudimos. Ontem ela estava aqui. Estavam aqui a acompanhar. Nem sei eu que não te disse, não vi ontem. Ontem falaram que podia falar em relação com a Deus mostrou que só costuma desprezar as coisas. Eu lhe vi, ela apresentou-se, disse mamãe. Ela apresentou assim, veja assim, tem algo aqui. E que eu lhe meteram aqui laminagem, 2 aqui. Vem a mim. Eu disse mamãe, está me chamando. Eu vi as coisas da pessoa. Se eu vender para lhe dar dinheiro, estão me ligando. Eu não estou a lhes responder. O dono das coisas que ele chegar, a dona que ele veio até aqui. Se ela vir aqui, eu vou lhe falar. Eu estava sentindo dor aqui. Eu por isso não vou te atender no telefone. Mas eu estou a lhe enganar. Eu disse que você está enganando, não está falando mentira. Está se enganando. Dor significa ela não está conseguindo andar à vontade assim com o braço. Agora aqui está sentindo fogo. A partir de lá na aldeia. Já lhe deram balas, tiros. Já lhe enfeitiçaram. Já lhe enfeitiçaram naquele braço. Já colocaram laminais aí. 2. Disse, vão lhes mentir que eu estava sentindo dor. Eu disse, não é mentira. Estamos a desprezo como algo você está negligenciando. O sentido é este. No lugar de tu pensar sobre aquela situação e dizer que essa coisa pode crescer. Está crescendo. Ontem era uma outra coisa. Ontem era outra coisa. Agora aqui é uma outra coisa. Disse aonde ela costuma viajar, na lideira alta. Disse ele chegar aqui, vou falar, não estou sentindo dor. Ela está desprezando uma coisa grande. Está minimizando.
Disse, vou lhe mentir. Disse, não é mentir. Tem algo grande que te deram. Não pode negligenciar. Com méprisé, para não desprezar, com minimizar, para não minimizar. O trabalho que vamos fazer é este. Eu também. Eu devo crescer. Eu não costumo refletir. A coisa que eu não minimizar, que estou a ver que é pequeno. Afinal, cada vez que estou a ouvir a palavra de Deus, está a me abrir mente. É algo que eu devo me considerar, porque está crescendo. Tu também começa a refletir. Olha aqui. Quando vão chamar as pessoas, vou passar em quê? O que está crescendo? Era pequeno. 1 ano agora, 2 anos, 2 anos, 3 anos. Um adulto reflete, ele pensa. Mas uma pessoa que não pensa é uma criança. A punição lhe pertence, porque a punição é dele próprio. Eu vi, mamãe César. Mostraram que a tia aonde estamos juntos, tinha lá pastor Elias, pastor estamos juntos com a nossa mãe biológica. Mama Leki azobengisa a tia estava chamar alguém do outro lado para vir aqui. Eu lhe perguntei. Essa casa é de 2 quartos. Agora, pardon. Ela própria disse. Tu vai chamar aquela pessoa para vir porque a casa é casa própria, não é que é da casa de renda. Eu lhe disse, não pode convidar ou chamar a pessoa porque a sua casa não é da casa da renda. Eu não falar assim. Deus nos ajudou. Oh, amém, igreja. Amém. Oye con negligência. Só que eu andar com a negligência. Na bebida lo vagabongo te balo vagabundo. Você não pode falar assim, como tu dizer assim. Ser sabe louco. Ser sem coisas. Persona yo exaka kandako. Sua vontade e desejo não é somente casa. Nazana sabe louco nazana ngobe. Sobre 100 as coisas que eu estou necessitando, que eu desejo. Deus me ajudou. Me deu a casa. Que me resta 99 para mim resolver. É por isso que estou a chorar a Deus. Para me ajudar também a completar os 99 que me faltam. A pessoa que costuma negligenciar as coisas porque já tem casa. Na boca, porque temos nossa casa própria. Não negligencia 99 que ainda não é. Ainda não está concretizado. Ainda não deu resposta. Não falo porque temos nossa casa própria. Deus nos ajudou, nos deram casa. Tem coisas que sim. Para resolver, já descontou que é a coisa vai te levar para você se ligar com Deus. Toda a sua vida vai depender de Deus. Eu vi eu vender roupa, arrumar roupa. Quando eu tirei que eu cortina, vi amarrar a eu coloquei naquela porta, naquela casa. O pastor Carlos disse: Mama, nanya kangeli bino singa na porta. Quem amarrou essa porta aqui naquele negócio? Eu disse, eu tirei, estava amarrado com saco de roupa, eu tirei. Significa isso tudo? Deus diz para não negligenciar nada. Se amarrar a tua cortina, se amarrar não, significa aconteceu algo. Eu cheguei e tirei. Significa uma pessoa que costuma pensar, não pode deixar passar nada. Se Deus mostrou essa coisa que não é bom, se já recebeste 10, se já é aquele 15, aquele que restou não pode negligenciar. Se está dizendo para não negligenciar nada,
viram notícia que seu esposo está a ficar de pé aí com uma moça, fulano. Tu não pode negligenciar. Considera. Em relação a essa palavra, considera algo, sonhaste alguma coisa. Está uma fraqueza que não está na sua vida. Não pode negligenciar. Leva na oração. Está a ver a fraqueza, não negligencia. Tem outras coisas na vida, tu deve pular. Eu sei. Mas fica em silêncio. Tanto incitar-te para estragar a relação X. Pode ser que não está a pagar. Esse tipo de pessoa, tu deve lhe pular. Porque ele não está te levando a um bom sítio. Uma pessoa está a vir toda hora. Essa pessoa está sempre na igreja. Está sempre na igreja. Sempre no monte. Esse tipo de pessoa, você não pode dar ouvido. Porque você conhece que a vantagem está te levar a subir no monte. Tu deve ouvir muito bem. Tu não pode se desprezar. Tu não pode se minimizar. Pode ser alguma voz suave. Suave. Disse, levanta-te. Não sobe nesse carro aqui. Viste aquelas coisas que comeste? Vai rápido, vai orar em teu favor. Pega esse dinheiro. Vai dar. Tu não pode negligenciar. Será que conseguiram acompanhar o sentido da negligência? São exemplos que deram. Quando a pessoa falar, e vou lhe mentir, enganar, a dizer que estou a sentir dor, para não negligenciar, é uma coisa grande. Só de oração você tem e responder somente uma resposta, que resta não, você diz que diz para não negligenciar. Para não negligenciar nesse sentido. Vês com as coisas ali que te deram? Quando receber as coisas na aldeia para vir vender aqui? Tu também se prepara. Que coisa você vê, era 2 meses, já chegou no nível de 3 meses. Uma pessoa madura que mais velho pensa. As coisas que eu estou a viver agora, a minha vida, não pode ser assim. Nesse sentido, não estamos a caminhar. Não te disseram uma coisa que você pegar a faca para fatiar a tua rival. Não. Que tem a ver com a sua vida. Tinha que dizer, os manos que não têm dinheiro. A mensagem é esta. Os manos, mana que não têm dinheiro. Não pode negligenciar. Amém. Amém. O adulto começa a refletir, a pensar mais. Criança anda a sofrer por si porque não sabe pensar. Eis, menor era criança ou adulto? Porque a casa, dizer que a minha casa não é casa de renda. Será que o dizer da pessoa, mas é casa de renda? Quando dizer, Deus anda me ajudar sobre 6 coisas. E 100 sobre 6 coisas. Ou 6 sujeitos. Deus me deu a casa. Eu que me resta 99 sujeitos. Eu estou obrigado a te fazer Deus. Se tu falar porque você é da minha casa, eu vou dizer, fica com a sua casa, depois o resto você vai refletir depois com Deus. Diga, Senhor, eu costumo refletir depois as coisas.
mpasi eye réfléchir pourquoi Isso é a maneira de um dia feliz. Se surgir sofrimentos, pergunta por